FM. Panorama. João Ricardo. Muito boa tarde, 5 horas em ponto, começando o seu panorama desta quinta-feira, dia 6 de novembro de 2025. Vamos juntos até às 6 horas, muita informação, opinião, contando com a tua participação lá no YouTube, canal Rádio Mirante News FM, também no WhatsApp, 99142-5060, bancada com João Ricardo, Olívio Ricardo, Alessandra Rodrigues, Ronaldo Rocha, Rodrigo Bonfim, esse é o time aqui da bancada, na mesa de áudio ali o nosso DJ Nonato Costa, a produção de Ismael Araújo e David Braia, e a coordenação geral da Mirante News FM, a sua 104,1 de Zeca Soares. Alessandra, boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde também a todos os demais da bancada, o nosso público ouvinte que nos acompanha pelas ondas da 104,1, quem está no YouTube, no aplicativo. João, só uma atualização, porque ainda há pouco a MOB, que é a Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos, se manifestou em relação a um incêndio que ocorreu em um terreno baldio ao lado, né, da MOB, ali em Quintas do Calhau, né, o bairro Quintas do Calhau, na rua Chapadinha. Em nota, eles disseram o seguinte, a MOB disse o seguinte: informa que todos os colaboradores estão bem e a sede da instituição não foi atingida pelo incêndio ocorrido na tarde desta quinta-feira, em um terreno vizinho. O prédio foi evacuado e o Corpo de Bombeiros atuou imediatamente no controle do fogo. Foi inclusive até debelado, já o incêndio nós passamos por lá e informamos até no Abrindo o Verbo ainda. As causas do incidente serão apuradas. No mais, a MOB reforça que a situação está sob controle e todas as medidas necessárias foram adotadas para garantir a segurança das pessoas e das instalações. Então, só essa atualização, porque ainda há pouco foi publicada essa nota pela MOB. Às vezes é o calor, né? Às vezes é criminoso. A ação humana mesmo. Pois é, isso aí precisa ser averiguado, mas de vez por outra a gente vê essa situação aqui. Tivemos aquela situação grave há algumas semanas lá na BR-135, né? Aquela fumaça por conta do fogo ali um no Mato das acidente, Margens. Né? Vários veículos. Litorânea, de vez em quando tem isso também aqui. E também, além desse local que pegou fogo, né, nessa vegetação ao lado da MOB, também na Avenida dos Holandeses, próximo a uma casa de eventos, também tinha um terreno, né, com foco de incêndio. O Corpo de Bombeiros já estava agindo. Mais cedo também na Avenida Mário Andreasa, ali próximo já daquele retorno, né, da rotatória que liga a São Luís de França, o retorno que liga a São Luís de França, a Mário Andreasa também tinha um terreno baldio, pegou fogo e estava ocasionando fumaça, né, na pista, e também havia o perigo, né, de avançar e atingir também empreendimentos no entorno. A Alessandra atualizando no comecinho do programa essa questão aí de incêndios pela cidade. Rodrigo daqui a pouco também vai participar, né, esteve até ainda há pouco aqui apresentando o Abrindo o Verbo. Ronaldo Rocha, muito boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde, Alessandro, Olívio. Boa tarde, Rodrigo, que vai integrar aqui com a gente, Nonato Costa, e David Bryan, que está aqui com a gente no estúdio. Também para o nosso querido ouvinte, que nos acompanha aí de casa, no carro, Exatamente. Pela internet, pelo Imirante também e pelo aplicativo, né? Sempre. Olívio Ricardo, muito boa tarde. Boa tarde, João Ricardo. Boa tarde, companheiros de bancada. Estamos todos apostos aqui para o início de mais um panorama com muita informação, debate. Lembrando sempre que você pode participar conosco, você ouvinte da 104,1, por meio das nossas redes sociais. Você pode deixar seu comentário lá no chat do YouTube. Nós já estamos online no canal da Mirante News FM e também pelo WhatsApp da Mirante News FM, que o código é 98, o número é o 99142-5060. Ontem o programa, quase todo, ele foi dedicado à repercussão da história lá da Câmara de São Luís, né? O embate entre vereadores por conta dessa possibilidade, não é nem certeza ainda, é uma possibilidade de uma antecipação da eleição para eleger próximo presidente e, consequentemente, a mesa diretora aí para o próximo biênio. Porque a eleição tem que ser mesmo de outubro para frente, de 2026. Só que há uma possibilidade de antecipar essa eleição ali para o comecinho do ano, né? Abril, provavelmente abril. E por conta disso, o pessoal começou a correr atrás de apoios e já deu para ver que tem pelo menos 2 grupos buscando agora ali o comando da casa pelos próximos 2 anos. Mas, repito, é para a eleição ser no fim do ano, ou pelo menos falar no último trimestre. Até que montaram um consórcio para poder manchar a imagem da Câmara Municipal. Pois é, e hoje tem mais repercussão. A gente vai tratar disso daqui a pouquinho. Mais repercussão. E aqui, como foi falado ontem por alguns vereadores, realmente, integrantes de outros poderes do Executivo Estadual
agora começaram a se manifestar, né, falando sobre essa história de antecipação de eleição. Então tem mais repercussão dessa disputa aí na Câmara de São Luís pelo poder, pelo menos pelo poder interno, né, lá da Câmara aqui da capital do estado. Mas a gente vai começar o programa de hoje tratando de uma outra situação tensa, que também envolve parlamentares, nesse caso, parlamentares aqui do Maranhão e também do cenário nacional, parlamentares estaduais e federais. É o seguinte, o Duarte Júnior, que é deputado aqui pelo Maranhão, lá em Brasília, deputado federal, portanto, ele é do PSB, ele é vice-presidente da CPI, da CPMI que está rolando do INSS. E o Edson Araújo, que é deputado também, só que estadual e do mesmo partido, do PSB, segundo o Duarte Júnior, os prints foram apresentados pelo próprio Duarte Júnior, já teve repercussão hoje na Assembleia aqui do Maranhão, o Edson Araújo teria mandado mensagens em tom de ameaça, né, para o Duarte. A gente está com os prints aqui que o próprio deputado divulgou e a gente vai colocar na tela, né, envolvendo aí dois deputados, um estadual e outro federal, Edson Araújo e Duarte Júnior. Coloca na tela aí, Nonato, por favor. Primeiro, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, João. Boa tarde, bancada. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. É importante vale ressaltar que esse print ele foi divulgado, né? Eu sei que você já mencionou, mas a gente reforça. Foi divulgado pelo próprio deputado federal Duarte Júnior, né? Você deu uma imagem do celular dele. Exatamente. E aquela história, mas não tá vazando conversa, mas é uma conversa que ele tá envolvido. É uma conversa dele. Então, e ele é advogado, inclusive, né? Sabe muito bem o que tá fazendo. E conteúdo de ameaça, né? Eu acho que não tem como esconder, né? Tem que... Eu gosto dos detalhes, João, porque se você olha lá em cima, né, tem a atualização das mensagens, né, para ser temporária. Você assim? viu a atualização ali, Entendi, para ser entendi. temporária, depois de 24 horas ficam apagadas. Só que tem que fazer o print, né, para poder guardar. Tem aquela expressão que o print é eterno, é É, isso o aí. print é eterno, isso. Pois é, então, para quem ainda não viu, e o Panorama tem essa missão também de atualizar você sobre tudo que aconteceu nas últimas Depois horas. de tanto vazamento, de tanto áudio, Né, áudio, agora... tem gente que ainda se expõe nesse nível. E aí é o seguinte, ó, não foi ligação, foi mesmo em texto. Não foi nem em áudio, porque se fosse em áudio, né, no print não dava para capturar nada. E aí, para quem só tá ouvindo, é rápido aqui pra gente entender. O Edson Araújo, esses prints, repito, divulgados pelo Duarte Júnior, falam o seguinte, que o Edson Araújo mandou a mensagem para ele falando o seguinte, palhaçada, quer aparecer, ligar de palhaça no circo, mas é lugar, né? Que aqui tá bem literal, como a gente tá mandando pro ar. De branco são as mensagens do Edson Araújo. De azul, as mensagens do dono do celular que fez o print, que é o Duarte Júnior, que responde desse jeito. Lugar de ladrão, de aposentado, pescador e pessoas com deficiência é na cadeia. Prezado, me respeite. Isso aí é o Duarte respondendo pro Edson Araújo. Aí segue, né? Não tenho absolutamente nada contra Vossa Excelência, peço apenas que saiba diferenciar as coisas e me respeite. Se de fato acredita que não cometeu irregularidade e consegue justificar o repasse de mais de 3 milhões de reais para sua conta pessoal e mais de 1 milhão para as contas de seus assessores na Assembleia, transferidos por uma associação após ela retirar milhões das contas de centenas de aposentados e de pescadores maranhenses, então explique-se e prove sua inocência. O que não admito é ataque pessoal nem confusão de fatos. E aí segue a mensagem, né? Aí o Edson Araújo teria respondido aqui, você é um palhaço, irresponsável e incompetente, nunca recebi nada de aposentado, nós ainda vamos nos encontrar. Aí aqui o negócio já começou a ficar mais, né? Te pego lá fora, né? Mais ou menos isso. E aí o Duarte responde pro Edson falando, você está me ameaçando? Pergunta, né? O Edson, por quê? Você é um merda irresponsável. Literal, do jeito que tá, a gente tá mandando pro ar. Tá no texto. E aí o Duarte responde, deputado, suas agressões e ameaças só demonstram quão errado você está. E o Edson fala de novo, você vai ter que provar tudo que falou ou vai se arrepender. E aqui tem outros prints, né? Segue a conversa, mas aqui já deu para entender. Pode tirar, Nonato, da tela. Obrigado. Eu até tô usando o verbo teria, porque é o seguinte, mesmo depois de toda a repercussão, no fim das contas, quando tem print, e aí a gente não toma partido de nenhum lado aqui, tem que ter só aquela comprovação pericial, né? Mas, não teve alteração nenhuma, isso aí é print ok mesmo, e aí, com certeza, isso aqui vai para a justiça, provavelmente, a gente imagina, né? Que vai para a justiça, porque tem tom de ameaça, mas aí fica com o próprio deputado Duarte Júnior, que segundo ele foi o ameaçado. Mas, Ronaldo, isso aqui tem a ver com a CPMI do INSS, que o Edson Araújo acaba sendo um dos alvos, né?
Isso, o nome dele foi citado primeiro num relatório da Polícia Federal, e aí ele passou também a ser alvo aí de investigação, né, por parte da CPMI no seguinte aspecto: alguns depoentes começaram a citá-lo também, o Edson Araújo. Então foi preparado um requerimento para que ele pudesse justamente fazer o seu depoimento lá, ser ouvido na CPMI. E aí oficialmente passar a condição de fato de investigado. Só que o Edson Araújo ele não gostou e acionou o Duarte pelo celular. São do mesmo partido, né? São do mesmo partido. E foi uma semana, e foi um dia depois do próprio Duarte também ter pedido a expulsão dele do partido. Já por conta disso. Isso, né? O Duarte já havia pedido na noite anterior a expulsão dele do partido, e aí ele não gostou e foi com essas mensagens aí para o Duarte. Eu acredito aí que foi um prato cheio para o Duarte, né, o fato do Edson Araújo, porque ele está numa condição agora de maior fragilidade, até porque ele está com requerimento lá na CPMI, o nome dele é citado por outros depoentes, consta no relatório da Polícia Federal. Então, a partir do momento que ele entra em contato com o Duarte, aí você pode... Então, uma ameaça Exato, pode caracterizar duas coisas aí. Uma, ameaça, e a outra, uma tentativa de obstrução da investigação, porque o Duarte ele integra o colegiado. Isso. Então ele não foi inteligente nesse sentido, o Edson Araújo, né? Porque essas duas coisas, para mim, que não sou da área do direito, fica caracterizado bem fácil. Do outro lado, o Duarte também não foi muito inteligente na primeira resposta, quando já responde ao Edson Araújo, já o chamando de ladrão e tal, que ele teria que explicar isso aí, porque se o Duarte... Dando um veredito já. Se ele está na condição de investigador na CPMI, então ele não pode também antecipar o seu juízo de valor ali. Então os dois erraram nesse sentido, mas a gente entende que era uma discussão ali acalorada e tudo, e agora sim, pesando na balança, tá complicado para o Edson Araújo agora, porque além do relatório da PF, além de ter sido citado por outros depoentes, ele ainda aciona um membro da CPMI no seu celular, né? No seu aplicativo de mensagem ali, tentando intimidar, né? Tentando intimidar, pode ser considerado como uma tentativa de obstruir. Então, para ele ficou complicado. Eu tava dando uma olhada aqui, não sei se tem outra conta, a Alessandra é mais hacker que eu, daqui a pouco ela encontra aí. Mas eu achei só uma conta e muito desatualizada no Instagram do Edson Araújo. E não tem nenhuma manifestação, portanto é que tá desatualizada, né? Faz tempo que não tem nenhuma postagem nova. Então, nessas contas oficiais, né, em redes sociais, os deputados, os políticos, na verdade, eles costumam aproveitar esse tipo de situação para emitir, nem que seja no story, alguma manifestação. Não é o caso, por enquanto, aqui do Edson Araújo. Do Duarte Júnior, ele já o fez, né? Ele colocou nas redes sociais, já falou e já teve repercussão também hoje na Assembleia. Porque, assim, a gente está falando de várias questões, inclusive de uma interna de um partido, o PSB. Duarte Júnior é do PSB, Edson Araújo é do PSB e o vice-presidente do PSB, o deputado Carlos Lula, ele na tribuna falou sobre essa situação. A gente já está indo para o intervalo, daqui a pouquinho, depois do intervalo a gente vai falar, né? Vai também repercutir isso que teve hoje na Assembleia, o Carlos Lula falando em nome do partido e já, né, dizendo que o Edson Araújo entra em processo de exclusão, saída do quadro, da legenda do quadro do partido. Então a situação, como o Ronaldo falou, que está complicada para o Edson Araújo nesse sentido aí da CPMI, fica ainda mais porque o próprio partido, né, vai colocá-lo para fora depois. Não foi nem por conta de citação na CPMI, de início de investigação, foi por conta depois dessas conversas, né, ou dos prints divulgados aí pelo Duarte Júnior. E aí, pelo que entendeu o partido, ficou insustentável a permanência aí do Edson Araújo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, logo após o intervalo. 5h15 agora. Panorama na Mirante News FM. Salve, salve, eu sou João Gomes e vim te contar sobre o Brasil Antenado. É a parabólica digital de graça para quem tá no Cade Único. Com o Brasil Antenado, você ganha o aparelho, a instalação e mais de 100 canais com som e imagem HD. Tudo de graça, viu? Manda um zap pro 0800 729 2404 e pede a sua.
Brasil Antenado, um programa do Ministério das Comunicações e da Anatel com a realização da EAF. Conquiste seus objetivos financeiros com Acesso Cred. Quer comprar ou reformar o seu imóvel? Trocar de carro, quitar dívida ou dar aquele impulso no seu negócio? Com Acesso Cred, você tem acesso a créditos de 5 a 300 mil reais, com taxas e parcelas que se encaixam no seu orçamento. Tudo com segurança, agilidade e confiança. WhatsApp 75 99714 9167. Vou repetir, 75 99714 9167. Acesso Cred, soluções reais, confiança de verdade. Se o assunto é endocrinologia, a Raquel está sempre disponível para te atender. Por telemedicina ou a domicílio, se você não sabia, venha conhecer. Doutora Raquel Alessandra, endocrinologista, especialista no tratamento de diabetes, tireoide, menopausa e obesidade. Doutora Raquel Alessandra, cuidando de você. O WhatsApp 98 99912 1259. O que é notícia você ouve na Mirante News FM. Acesse o nosso portal mirantenews.com. Baixe nosso aplicativo gratuito Mirante News FM, disponível para smartphones e também Android e iOS. João Ricardo. E toda a bancada do Panorama nesta quinta-feira, 5 horas e mais 17 minutos. O programa começou hoje tratando dessa história da CPMI com reflexo aqui no Maranhão. CPMI do INSS, que está rolando lá no Congresso. Tem como vice-presidente o Duarte Júnior, deputado federal pelo Maranhão, do PSB. Teve a bronca agora aí com o Edson Araújo, que é deputado estadual aqui do Maranhão, também pelo PSB. Que ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso. Se quiser fazê-lo por meio do Panorama, viu, deputado Edson Araújo? A gente está aqui à disposição. Podemos e queremos ouvi-lo depois dessa situação toda. E tem o Carlos Lula, que vai também agora entrar na história aqui no Panorama. Está na tela para quem estiver no YouTube, no aplicativo, para assistir também. O Carlos Lula, deputado estadual do PSB, ele falou, aí agora como dirigente, não só como parlamentar, mas como dirigente, e anunciou a saída, né, do Edson Araújo, ou pelo menos o processo, né, que trata da exclusão do Edson Araújo da legenda, né, Rodrigo? É isso, o processo, ele já foi, né, colocado de maneira oficial, a gente falou aqui no primeiro bloco, o Imirante.com ele trouxe com exclusividade, né, as informações em relação a esse processo, João. E deixa eu trazer aqui, né, os pontos relacionados a esse tema para você que está acompanhando aqui. Com o documento aí? Tô então sim. A gente coloca rapidinho depois do Carlos Lula, até porque não é demorado não, ele só... Então vamos ver o deputado. Vamos lá, rapidinho. Falo nessa tribuna, deputado Rodrigo Lago, na qualidade de vice-presidente do Partido Socialista Brasileiro do Estado do Maranhão, para noticiar alguns fatos, deputado Otelino. Foi noticiado por toda a imprensa os fatos envolvendo o deputado Edson Araújo, e quero afirmar que no dia de ontem nós recebemos, por parte do PSB, do deputado federal Duarte Júnior, ainda afiliado ao partido, uma representação solicitando a expulsão do deputado Edson Araújo da agremiação partidária. Os fatos são graves, a gente não quer imputar que são verdadeiros, desde já. O deputado Edson vai ter direito de se defender, mas já tratando com a presidente, senadora Ana Paula, ela me informou de que abrirá imediatamente perante a Comissão de Ética para que o deputado Edson possa lá responder e, enfim, discutir os fatos que ali estão sendo imputados. Ato contínuo, a gente também foi informado pelo deputado Duarte de que ele estaria ingressando ainda no dia de hoje perante esta Casa, Assembleia Legislativa do Maranhão, por um processo por quebra de decoro parlamentar contra o deputado Edson. Então, na verdade, eu faço esse pronunciamento para que o PSB se posicione
A gente vai abrir imediatamente perante a Comissão de Ética do partido a abertura do processo em relação ao deputado Edson Araújo, e ali ele vai poder se defender. Em relação à casa, aí a gente deixa a imprensa a destacar com a casa, quando o deputado federal Duarte o fizer em relação ao deputado Edson, mas em relação ao Partido Socialista Brasileiro, aqui no estado do Maranhão, eu gostaria de informar que a gente está dando abertura ao procedimento na Comissão de Ética Partidária, onde o deputado Edson vai poder ali se defender e, após o devido processamento, a gente vai tomar as providências. Portanto, tá aí o que falou o Carlos Lula. Só para deixar claro, a gente falava assim, processo de exclusão, porque é para ser bem claro, o objetivo é esse, é excluí-lo do partido depois de tudo que aconteceu. Só que, como tem o chamado devido processo legal em todo lugar, inclusive dentro do partido, né, Ronaldo? É aquela história, ele tem o direito de se defender, pode ser que a Comissão de Ética do partido tome outra decisão e ele não seja excluído. Só que, como disse o Carlos Lula, o próprio Duarte Júnior vai entrar também, ou não sei se já entrou hoje mesmo, na própria Assembleia, pedindo quebra de decoro parlamentar, e aí tem a ver com o mandato do Edson Araújo, né? E no caso do Edson Araújo, nessa situação que tu estava falando do processo legal e tal, tem aquela questão também do princípio da inocência, qual é o termo? Tem um termo que se fala da presunção de inocência. Então, até que se prove o contrário, ele é inocente. Né? Então ele pode receber acusação e ele vai se defender, vai apresentar a defesa dele na CPMI. Se for para a justiça, depois ele apresenta a sua defesa até tudo acontecer, ser julgado e tudo, colher provas, ele ainda é inocente. Então é nesse aspecto aí também que ele vai se defender dentro do partido. Eu acredito que ele nem deva mais querer ficar no partido, permanecer no partido. Depois disso tudo? Porque ele já está com a imagem desgastada e algumas figuras centrais do partido já se colocaram contra ele. Então, eu acredito que ele vai buscar um outro caminho aí para 2026. Seria o natural. A não ser que ele queira permanecer dentro do PSB com desgaste e enfrentar uma eleição já com o desgaste da imagem diante dessa questão da CPMI e mais um desgaste interno dentro do partido, né? Eu não sei se ele vai querer enfrentar essas duas situações em 2026. Rodrigo, esse documento que você tem aí é o do Duarte Júnior, né? Dando entrada no partido. Né? Esse aqui não foi o que ele deu entrada na Assembleia, foi o que ele deu entrada no próprio partido, não é isso? João. Vamos botar na tela, não? Tá na tela para você que está acompanhando aqui a programação da Mirante News FM. Na verdade, João, esse requerimento que está na tela, ele foi o que foi colocado junto à executiva do Executivo Estadual do PSB, tá? Esse é o movimento, né, que foi feito, né, por parte do deputado federal, que pede a expulsão partidária por justa causa, na representação. Ele se sentiu ameaçado. Na mesa diretora da Câmara Federal, ele encaminhou, né, pedido de proteção, não apenas para ele, para a questão da família. E nesse pedido, ele justifica a situação, né, que envolve, né, a CPMI do INSS. Ele utiliza dados da CGU e da Controladoria Geral da União e também do Tribunal de Contas da União, sempre evidenciando nesse documento de que o Edson Araújo, na condição de presidente da Federação das Colônias de Pescadores do Maranhão, ele estaria recebendo recursos a nível pessoal, né? Esse pedido ele foi feito na noite ainda de quarta-feira, segundo a informação da colega Carla Lima, após Duarte registrar boletim de ocorrência na Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados, tá? E essa é uma culminância desde aquela confusão que começou no início da oitiva de segunda-feira da CPMI, quando Duarte ele citou o nome de Edson Araújo durante o depoimento de uma pessoa, Abraão Lincoln Ferreira. Que então, é o... Não, segue. Né? Que é o presidente da Confederação. Isso, presidente Nacional, da Confederação, exatamente. Dos trabalhadores de pesca e aquicultura. Né? Então, esse é o pedido que já está tramitando, né, no PSB. E como esse pedido ele foi feito já ainda na noite de quarta-feira,
né? A fala do Carlos Lula, cronologicamente, ela vem depois do recebimento desse documento, viu, João? Sim, porque ele falou ali na condição de dirigente partidário. Isso. Mas não sei se vai ser utilizado, provavelmente, né, o mesmo documento ou a base desse documento aqui para ser utilizado pelo Duarte Júnior para dar entrada na Assembleia também, pedindo quebra de decoro, e aí não é só para exclusão de partido, já seria para perda de mandato. Aí é uma outra história que também o Edson Araújo vai ter a oportunidade, claro, de se defender. Desse documento aqui, feito pelo Duarte Júnior, tem trechos aqui que ele pega material que já foi levantado pela CPMI e principalmente pela Polícia Federal, desculpa, e que chama atenção. E ele coloca aqui para fundamentar, né, a história do Edson Araújo, a necessidade, segundo o Duarte Júnior, de excluí-lo do partido. Fala o seguinte: no dia 23 de abril desse ano, foi deflagrada pela PF, em conjunto com a Controladoria Geral da União, a operação Sem Desconto, com cumprimento de 211 mandados de busca e apreensão. E 6 mandados também de prisão temporária em 14 unidades da federação. Essa investigação apura um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões do INSS, que teriam movimentado aproximadamente mais de 6 bilhões, né? Entre 2019 e 2024. No curso do inquérito, João, o deputado estadual Edson Cunha de Araújo, o Edson Araújo, ele foi identificado como um dos principais articuladores do esquema na condição de vice-presidente da CBPA, entidade apontada como responsável, né, pela apresentação de listagens falsas de segurados e valores também a serem consignados indevidamente. Pois é, então são alguns valores e situações que foram já levantadas e que constam na investigação e que, obviamente, o Duarte Júnior, como vice-presidente da CPMI, como é que ele não vai comentar, como é que ele não vai utilizar esse material que não foi nem a CPMI, foi a PF, a PF, a CGU, o TCU também, que já fizeram já teve a operação deflagrada e o nome do Edson Araújo aparece. Aí é aquela história, né? São do mesmo partido, mas Duarte Júnior, ele é vice-presidente da comissão. E isso é assim, você sangrar a própria carne, né? Se você for levar em consideração, porque é um colega ali parlamentar do mesmo partido, né? Então, realmente, diante de tantas informações e por conta também da investigação, eu acredito que vai se avançar, João. E quem sabe nós teremos o segundo deputado, né? O segundo deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão com mandato cassado, porque nós tivemos já um caso registrado neste ano. Sim, é claro que é um processo. É um processo e tudo mais. Mas já tem essa situação. E aqui, só pra gente arrematar essa história da CPMI, tem o Edson Araújo e tem o Everton Rocha, que foi citado já também, né? O Everton também reclamou de ter sido citado. Teve ali, né, por parte da mesa, nesse momento, a impossibilidade de ser chamado. Foi uma blindagem. E eu lembro que um dos deputados que mais bateu nessa história de tentar colocar o Everton como um dos convocados ou convidados foi o Kim Kataguiri, que eu não sei se chegou a ser processado ou não, mas alguma coisa teve. Kim Kataguiri, que é lá de São Paulo, e teve esse embate. Então, nós temos 2 parlamentares já citados, não são condenados, eles são citados. E aí, isso é informação, é notícia, a gente traz aqui. O Edson Araújo, nessa situação, que acabou culminando com essa confusão, briga, né, em tom de ameaça com um outro parlamentar, o Duarte Júnior, e o senador, o Everton Rocha. Foram citados de alguma forma ou em algum momento por alguma situação. A gente até já trouxe a história do Everton Rocha lá atrás, que é uma relação com quem está sendo investigado, né? Ele até se manifestou, né? Até já se manifestou. É uma relação com quem está sendo investigado. Ele não foi citado diretamente, como é o caso do Edson Araújo. O Edson Araújo é uma situação mais grave aqui, né? Pela investigação. Exatamente. O do Edson, até porque ele estava diretamente... como ele era presidente da Federação Maranhense, aí, uma entidade ligada à pesca, então, teoricamente, ele teria mais acesso a essa movimentação de recursos. No caso do Everton, ele é citado por terceiros, né? Então tem um empresário que é ligado a ele, que tinha envolvimento com uma outra figura, que é inclusive chamado de careca do INSS, não é isso? Isso. Essa pessoa teria envolvimento com o careca do INSS, que por sua vez também conhecia o Everton, né? Já chegaram a viajar juntos no mesmo avião e tudo. Então a ligação do Everton seria essa, mas ele foi blindado pela mesa lá do
do Congresso, né? O próprio presidente do Senado, se eu não me engano, foi o presidente do Senado ou foi da CPMI, disse que da CPMI não aceitaria a convocação do Everton. Ele disse que era um absurdo naquele momento, que não tinha material que sustentasse a convocação dele. A principal fala dele é que o Everton ele não era investigado pela Polícia Federal. E disse também que não havia material o suficiente que embasasse uma convocação. Então, foi blindado. Já no caso do Edson Araújo, a gente vai aguardar para ver qual vai ser o posicionamento lá da CPMI. Se ele será ou não, de fato, convocado a depor. Exatamente. 5h30, você está ligado no Panorama. Panorama